pastor Gabriel Porto vai se apresentar. Enquanto ele se apresenta, eu não inicio o cronômetro, mas assim que começar a preleção, a gente inicia com 20 minutos. E, gente, a gente vai ser muito severo mesmo, para que todos tenham o mesmo tempo. 20 minutos, a gente corta o microfone, não tem jeito, pastor. Não adianta ficar triste, chorar e pedir mais um minutinho para o plenário. A gente vai ser severo com isso aí. Fica à vontade para se apresentar. Quando você começar a sua palestra, eu abro o cronômetro aqui. Amém. Boa noite a todos. Sou o pastor Gabriel de Oliveira Porto. Sou um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, que fica ali na Vila Zelina, região da Vila Prudente, em São Paulo. Membro da Ordem de Pastores Batistas. Sou professor de teologia há cerca de 15 anos. Me especializei na área de teologia sistemática. E eu sou autor de uma coleção de livros de teologia, chamada Coleção Teologia Fácil, que tem 4 volumes. Eu vou mostrar bem rapidamente. Esse aqui é o Entenda a Trindade, onde eu explico as disciplinas sobre o Pai, Filho, Espírito Santo e doutrina da Trindade. O volume 2 da coleção é o Homem, Pecado e Salvação, onde eu falo, respectivamente, sobre a antropologia bíblica, doutrina do pecado e doutrina da salvação. Então, boa parte da minha exposição de hoje vai estar baseada nesse livro. O volume 3 da coleção é o Manual Prático de Escatologia, onde eu falo sobre profecias e fim dos tempos. E o volume 4, para encerrar a coleção, é o Anjos, Demônios e Igreja, onde eu falo sobre tanto os anjos bons quanto os anjos caídos, também conhecidos como demônios, e todos os assuntos relacionados à doutrina da igreja. E é um prazer estar aqui com vocês para esse debate. Vamos, então, começar o cronômetro. Quero dizer que você foi predestinado a estar aqui com a gente. Fique à vontade. Certo. Vocês estão vendo a projeção aí em cima? Então, os batistas da CBB, Convenção Batista Brasileira, são calvinistas ou arminianos? Pode passar o próximo, por favor? Eu vou citar aqui para vocês trechos da Declaração Doutrinária, do Código de Ética e do Regimento Interno. Todos esses documentos estão disponíveis ali no site da OPBB, nesse link que eu coloquei abaixo. Pode passar? Pode passar o slide? Aqui, eu citei alguns trechos do Código de Ética, né? Eu vou virar aqui um pouquinho, só para eu enxergar aqui e conseguir ler melhor. Então, veja que o artigo 2 diz que todos os pastores batistas eles se comprometem a seguir esse código. O artigo 3 diz que, ao ingressarem, ele tem que declarar que concorda com o código. Em especial, o artigo 14 diz que é obrigação de todo pastor batista se manter leal à denominação conforme preceituam os documentos e decisões da conversão e da ordem. E o artigo 37 prevê sanções para quem não o fizer, que podem ir desde uma advertência até o desligamento da ordem. Pode passar o próximo. E o nosso regimento interno? Regimento interno também é um documento obrigatório, é um documento constituinte aqui da nossa denominação. E olha o que o artigo 14 nos diz. Só podem ser filiados ao PBB pastores que acatem a declaração doutrinária. Então, seguir a nossa declaração doutrinária é obrigação para todo membro da Ordem de Pastores Batistas do Brasil. Ela não é opcional, ela não é uma sugestão, ela é normativa. Inclusive, no artigo 18 diz que quando a pessoa vai ingressar na ordem, o termo que ela assina, ela tem que assinar ali constando que ela subscreve a declaração doutrinária. O artigo 23 vai dizer que deixar de crer na declaração doutrinária é motivo até para ser desligado da ordem. Pode passar o próximo. Então, assim, sendo que a obrigatoriedade de todos os pastores da OPBB subscreverem a declaração doutrinária já é assunto regulamentado a longa data nos documentos da denominação, agora nos resta apenas explanar qual é a doutrina da salvação regulamentada na nossa declaração. Então, eu já posso responder desde já essa pergunta. A soteriologia dos batistas é a soteriologia descrita em nossa declaração doutrinária. Então, basta que nós analisemos o que a declaração doutrinária nos ensina. Pode passar. A primeira coisa que eu quero colocar aqui, eu vou trazer para vocês uma série de citações da declaração doutrinária, é falando sobre um conceito teológico chamado de supralapsarianismo,
de que ensina que Deus pré-ordenou todas as coisas, inclusive a própria queda de Adão no pecado, e até a própria queda de Lúcifer, né, de Satanás, o que a declaração fala sobre esse respeito? No item 4, subitem 2, sobre a queda do ser humano, diz assim: cedendo à tentação de Satanás, num ato de livre desobediência contra o seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. Então, esse item já descarta o calvinismo supralapsariano como uma vertente válida dentro dos batistas, porque a declaração doutrinária rejeita essa ideia de que Deus preordenou a queda de Adão. A queda ocorreu num ato de livre desobediência e não por ter sido pré-ordenado. Pode passar o próximo. E agora eu quero expor com vocês esses 5 pontos da salvação. Como vocês devem saber, a soteriologia, a doutrina da salvação, ela é estruturada em 5 pontos. E esses 5 pontos, eles, cada um respectivamente, se referem à depravação do ser humano, à eleição, à expiação, à graça e à perseverança ou preservação, também dos santos. E agora nós vamos ver o que a declaração doutrinária fala sobre cada um desses pontos. Pode passar. O primeiro ponto, sobre a depravação humana, sobre os efeitos do pecado no ser humano. O item 4, subitens 7 e 8 da declaração dizem assim: como resultado do pecado, mais à frente, o homem está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. Separando-se de Deus, o homem, separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo e assim depende da graça de Deus para ser salvo. Então aqui nós vemos que a declaração doutrinária, ela afirma a doutrina da depravação total do ser humano. Então a partir desse ponto nós já podemos excluir tanto pelagianismo quanto semipelagianismo como vertentes válidas dentro da nossa denominação, porque este ponto da declaração confirma a depravação total. E a depravação total ela é crida tanto por calvinistas quanto por arminianos, em aspectos diferentes. O arminiano ele vai entender como extensiva e o calvinista como intensiva, mas ambos creem na depravação total. Pode passar o próximo. Aqui no ponto da eleição já começa a haver um divisor de águas. A eleição é condicionada à fé ou incondicional? No item 6, subitens 1 a 3, a declaração doutrinária diz assim: eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza de sua graça. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício de sua soberania divina, agora olha o grifado, e à luz de sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que no decorrer dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. Ainda que baseada na soberania divina, na soberania de Deus, esta eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. Então, a declaração doutrinária defende a eleição condicionada à fé prevista e não uma eleição condicional. Tá? Pode passar o próximo. E quanto à expiação, ela é limitada ou ilimitada? Declaração doutrinária, item 5, subitens 1 e 4, vai dizer o seguinte: a salvação é outorgada por Deus pela sua graça, mediante arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. É dom gratuito que Deus oferece a todos os homens e que compreende a regeneração, justificação, santificação e glorificação. Então perceba que a declaração doutrinária ela também defende a expiação ilimitada, que Cristo morreu por todos, e não só por alguns, não só pelos eleitos. Porque se Deus oferece a salvação a todos os homens, e essa oferta é verdadeira, ela tem que estar disponível a todos os homens. E para que esteja, Cristo tem que ter morrido por todos. Então a declaração doutrinária fecha com a expiação ilimitada. Pode passar o próximo. O que vem primeiro, regeneração ou fé? Né, porque a vertente do calvinismo vai dizer que aqueles que Deus elegeu, ele derrama a sua graça de uma forma irresistível. E eles não têm outra opção a não ser crer. Eles não teriam nenhuma condição de não crer. Eles são obrigados a crer.
por essa vontade impositiva de Deus. Isso que é uma graça irresistível. E para isso, a regeneração teria que vir antes da fé. Essa graça é derramada de forma irresistível, regenerando a pessoa, e este já regenerado, irresistivelmente, manifestaria a fé. Então, numa ordem lógica, a regeneração viria antes da fé. Mas o que a declaração doutrinária nos ensina? Item 5, subitem 6. Há duas condições para o pecador ser regenerado: arrependimento e fé. Então, fé e arrependimento são condições para a regeneração e não consequência delas. Logo, elas têm que vir antes da regeneração. Então, nesse ponto, a declaração doutrinária está de acordo com o conceito da graça resistível, de que ela está disponível a todos, mas pode ser resistida. E aqueles que correspondem ao convite da graça, manifestando fé em Cristo, aí sim são regenerados. Pode passar o próximo. E o quinto ponto é sobre a possibilidade de perda de salvação. O item 6, subitens 4 a 6 da declaração doutrinária diz assim: a salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Pode passar o próximo. Então, aqui a declaração doutrinária, ela fecha com o conceito de que não é possível perder a salvação. Então, aqui nós podemos fazer um comparativo entre o que o arminianismo clássico ensina, entre o que o calvinismo clássico ensina e o que a declaração doutrinária ensina. Então, perceba aqui, no ponto da depravação, tanto o calvinismo quanto o arminianismo estão de acordo com a ADD. Na eleição, a ADD ela, concorda com o arminianismo clássico, não com o calvinismo. Na expiação, também concorda com o arminianismo clássico. Na graça, também concorda com o arminianismo clássico. E apenas no ponto da preservação, ela concorda com o calvinismo clássico. Pode passar. Então, o que é a nossa soteriologia, né? Nós temos que ver aqui o que ela aceita e o que ela rejeita. Ela rejeita totalmente o calvinismo supralapsariano. Esse não é uma opção. Rejeita 3 dos 5 pontos do calvinismo clássico, dentro desse acrônimo aqui, TULIP. E rejeita 1 ponto do arminianismo clássico, que é do acrônimo FACTS, que é a perda de salvação. Né? E do calvinismo rejeita eleição incondicional, expiação limitada e graça irresistível. Pode passar. E para quem não sabe, existem 3 tipos de arminianismo. O arminianismo clássico da época dos remonstrantes, ali da época do Concílio de Dort, defendido por expositores como Hugo Grossio, também conhecido como Hugo de Grotte. Mais à frente, John Wesley, fundador dos metodistas, vai criar o arminianismo wesleyano, também chamado de wesleyanismo. E existe o arminianismo dos batistas, que é também chamado de arminianismo de 4 pontos. Então, defendido aqui por H. Cetin, A.B. Langston, Norman Geisler, Roger Olson, entre outros. Pode passar. A soteriologia batista é o que existe de mais próximo a uma via média entre calvinismo clássico e arminianismo clássico. Ela basicamente concorda com 40% do arminianismo clássico, do calvinismo clássico, e 80% do arminianismo clássico. Teólogos como Norman Geisler tentaram nomear essa vertente de calvinismo moderado. Então você vai encontrar isso, por exemplo, no livro Eleitos Mais Livres, na teologia de Norman Geisler. Porém, por essa vertente ser muito mais próxima do arminianismo do que do calvinismo, os próprios calvinistas nunca aceitaram essa nomenclatura, de se criar um novo tipo de calvinismo chamado de calvinismo moderado. Por isso, no Brasil, essa vertente recebeu o nome de arminianismo de 4 pontos, pois basicamente só discorda do arminianismo clássico na questão de perda de salvação. Pode passar? Então, aqui eu apresento para vocês alguns teólogos que
declaradamente ou não, seguem o arminianismo de 4 pontos, porque muitos preferem não se apegar a rótulos. Mas quando você estuda ponto a ponto o que a pessoa crê, ela crê exatamente no sistema chamado de arminianismo de 4 pontos, que é o sistema da declaração doutrinária. Então, Tozer, Langston, Hunt, Thyssen, Geisler, Saião, Zacarias Severo, Ivan Durães, Tiago Titilo e eu aí, também no meio. Né? Esse último não conta muito. Pode passar o próximo. Então, concluindo, a soteriologia oficial da Convenção Batista Brasileira expressa na Declaração Doutrinária de 1986 e que, conforme o Código de Ética e o regimento interno da UPBB, deve ser obrigatoriamente seguida por todos os pastores da UPBB, é o arminianismo de 4 pontos. Então, a única vertente que está 100% alinhada com o que a nossa declaração doutrinária ensina é o sistema que, no Brasil, é chamado de arminianismo de 4 pontos. E nos Estados Unidos, Inglaterra, outros lugares, você pode encontrar esse mesmo sistema com nomenclatura de calvinismo moderado. Mas aqui no Brasil, geralmente, ela não é aceita. Pode passar? Aqui tem os livros da minha coleção. Pode passar também, eu já falei. E aí já vai ser um encerramento. Né? Aqui o meu contato, recomendo em especial o meu livro Homem, Pecado e Salvação, para quem quer aprender com mais profundidade e com todos os textos bíblicos que embasam esse sistema. E, por último, eu gostaria que fosse exibido... Quanto tempo eu tenho? Ainda tem um tempo legal. Eu gostaria que fosse exibido um vídeo curtinho, de 1 minuto e pouquinho, do pessoal da IBNU, da Igreja do Luiz Saião, onde eles falam exatamente, um vídeo, um trecho que eu tirei de um vídeo que está no canal do YouTube da IBNU, falando sobre a história e tradição dos batistas, e ali eles falam exatamente sobre essa questão da declaração doutrinária. Você pode exibir o vídeo, por favor. A IBNU o pessoal está me perguntando aqui, uma igreja afiliada à Convenção Batista Brasileira e que tem relação de parceria e sintonia e subscreve a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira, mas tem uma relação de comunhão com igrejas diferentes naquilo que a gente concorda, especialmente com a expansão do Reino de Deus. É interessante, né? O Dilean, ele mencionou a respeito desses documentos lá do século XVII, e tem muito batista que também não conhece, por exemplo, batista da Convenção Batista Brasileira, que não conhece a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Eu acho que era muito importante o pessoal poder acessar o próprio site da Convenção e ler. Até porque eu vi algumas perguntas aqui no nosso chat, por exemplo, falando sobre as disputas teológicas internas hoje que os batistas talvez estão enfrentando. Se lesse a declaração doutrinária, metade das perguntas desse pessoal já estava respondida, né? Porque tem muita coisa, é uma declaração doutrinária completamente bíblica e completamente embasada nos textos bíblicos. Os textos bíblicos, inclusive, estão lá para serem referendados, para serem analisados. Oi, voltou. Deixa eu esperar baixar aí já estabilizou. Então, pessoal, eu quero reforçar com vocês, principalmente os que são pastores batistas ou que estão caminhando em rumo de se tornar um pastor batista, um membro da Ordem de Pastores Batistas, a importância de seguir os nossos documentos oficiais. Nós temos uma declaração doutrinária, uma regra de fé, ela não é opcional. Quando o membro ele assina ali o termo de ingresso na Ordem de Pastores Batistas, ele assinar que está subscrevendo a declaração doutrinária não é simplesmente uma formalidade. Ali ele está dando a sua palavra em um documento assinado. A grande maioria das igrejas batistas, quando o pastor vai ser empossado, o termo de posse dele, onde ele declara publicamente para a igreja, contém a frase: reconheço a declaração doutrinária como fiel interpretação das Escrituras. Então, infelizmente, um pastor que fala isso, mas não crê naquilo, ele está mentindo perante toda a sua igreja, está mentindo perante a sua denominação. E isso não é uma formalidade, isso é algo muito grave. Nós temos que seguir a nossa declaração doutrinária. Ela é um documento oficial, ela é a nossa carta magna. E, como vocês viram, não crer na declaração doutrinária viola o nosso código de ética
e o nosso... Esqueci o nome do documento. E o nosso regimento interno. Então, eu quero deixar para vocês refletir na seriedade dessa questão. Nós vivemos um tempo em que os batistas estão vivendo uma crise de identidade. E qual é o motivo principal disso? Costuma-se ouvir uma piada por aí, batista é igual picolé. Sabe por que batista é igual picolé? Porque você encontra em todas as cores, sabores e formatos. E é exatamente isso. Cada igreja é de um jeito, cada igreja tem uma doutrina completamente diferente. E isso está muito correndo a rédea solta. Nós temos uma declaração doutrinária, nós temos documentos oficiais e eles têm que ser seguidos. Então, eu até conclamo aos pastores que estão presentes aqui, membros da ordem, e aqueles estudantes seminaristas que estão em vias de se tornar membros da ordem. Você quer testemunhar da verdade, assinando um documento que você realmente crê, ou você quer considerar aquilo só como uma formalidade e quer mentir perante toda a sua igreja e toda a sua denominação, dizendo que crê em algo que você não crê? Tá? Essa é a mensagem que eu quero deixar para os irmãos, e eu agradeço a oportunidade. Obrigado, pastor Gabriel Porto, 19 minutos e 10 segundos, extremamente disciplinado aqui, muito bom. O que é o arminianismo clássico? Recebi a pergunta aqui logo no início da sua fala, e a gente gostaria de te ouvir em 3 minutos, você vai ter 3, para falar sobre o que é o arminianismo clássico. Então, você precisa ser bem... Então, pessoal, se pedir para colocar o slide novamente, aquele dos 3 tipos, as 3 vertentes do arminianismo. Então, as 3 vertentes que existem, arminianismo clássico, que eu posso dizer que é o mais próximo ali da época de Armínio, porque vamos pensar o seguinte, Armínio não sistematizou uma doutrina da salvação, ele escreveu um conjunto de textos. E aí as gerações posteriores, é um dos últimos, o que tem as 3 vertentes do arminianismo. As gerações posteriores, em cima dos escritos de Armínio, foram sistematizando. Então, a primeira geração após, ali dos remonstrantes, criou o arminianismo clássico, que é no acrônimo FACTS, né? Então, ele estrutura nesses 5 pontos. O primeiro ali é feito livres para crer, o segundo a todos salvação, né? O segundo é eleição condicional, o terceiro é depravação total e o último é segurança em Cristo. Qual a diferença deles dos 3? Vamos simplificar. O clássico, ele crê na perda de salvação e crê que uma vez tendo sido perdida, não se pode recuperar. Baseado numa interpretação ali de Hebreus 6, versos 4 a 6. O wesleyano, ele crê que é possível perder salvação, mas que é possível recuperar. Baseado ali numa interpretação de Romanos 11, verso 36 em diante, por exemplo. E o de 4 pontos, que é o dos batistas, ele afirma que não é possível perder a salvação. Essa é uma das distinções. Outra distinção que tem também é que tanto o clássico quanto o de 4 pontos crê na eleição individual, né? Que a eleição é primeiro individual para depois virar coletiva na igreja. Já o wesleyano, ele defende a ideia de eleição corporativa, de que a igreja é eleita e que se no momento da morte você fizer parte dela, você estiver como parte dela, porque a ideia é assim, se a pessoa perde a salvação, ela sai da igreja, se ela recupera, ela volta para a igreja. Então ela fica entrando e saindo da igreja toda hora. Tá? Por isso que eu não concordo com esse sistema. Então, se no momento da morte ele está dentro da igreja, ele é salvo, senão ele não é. Tá? É como se tivesse um barco ataracado no porto e dizendo assim, quando o barco partir, quem estiver dentro dele vai ser salvo. Né? Então, se você estiver dentro do barco na hora certa, beleza, senão não deu certo para você. Tá? E entrando ali na fala do pastor Alonso, eu gostaria de explicar também o seguinte, essa ideia que ele descreveu, chamando de arminianismo, com ênfase na liberdade, é o arminianismo wesleyano. É um tipo de arminianismo, não é a totalidade. O arminianismo clássico e também o de 4 pontos, a ênfase dele é na graça. Armínio escreveu muito mais sobre graça do que Calvino e do que Wesley. Ele foi o teólogo que mais escreveu sobre a graça.
E deu a ênfase na graça, desde a graça preveniente, a graça capacitadora, a graça salvadora, a graça preservadora. Então, o verdadeiro teólogo da graça foi Armínio. Se nós tivéssemos que chamar de doutrina da graça, uma vertente pelo tanto que ela fala sobre a graça de Deus, certamente seria o arminianismo. Ele fala muito mais de graça do que qualquer outra vertente. Vai tomar choque. Teus 3 minutos, na segunda pergunta você continua, pastor Gabriel. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou, quero encaminhá-la aqui para o preletor pastor Alonso. Pastor Alonso, se a escolha de Deus é coletiva e não individual, significa que todos os israelitas do Antigo Testamento foram salvos? Muito bem. Quando nós falamos sobre coletividade, temos que entender o seguinte. Na teologia bíblica do Antigo Testamento, Deus lida com o povo, não com indivíduos, embora Deus escolha um indivíduo para conduzir o seu povo. Abraão, Moisés, Josué e assim por diante. É sempre o povo. Dentro do povo, possa ter um remanescente, mas ainda continua sendo povo. Essa questão do indivíduo é uma questão moderna, não bíblica. Uma questão moderna. Ou seja, tratar a pessoa como indivíduo e ela ser apenas o alvo da graça de Deus, uma questão moderna. Na teologia bíblica, Deus sempre lida com o povo. A oração é sempre uma oração coletiva. O cântico é sempre coletivo. E a teologia bíblica na Bíblia hebraica é sempre o povo. Por isso não faz o menor sentido, quando chegamos no Novo Testamento, lidar com indivíduos. Também é um povo. E é por isso que, na teologia de Paulo e nos demais escritos do Novo Testamento, quando se trata da igreja, antes da fundação do mundo, Efésios, Romanos e tal, está lidando com um povo. Eu diria o seguinte: Deus salva a igreja através de Cristo Jesus, enquanto pessoas, por meio do arrependimento e fé, vão se convertendo à comunidade que está sendo salva ou é salva por Cristo Jesus. Essa seria a síntese. Então, quando nós temos a história, e aí é um grande debate, de cima para baixo, calvinismo, de baixo para cima, arminianismo, sobre essa questão de ser maximalista, minimalista entre um e outro, essa pergunta, ela tem que ficar dentro da dispensação, não dispensacionalista, pelo amor de Deus, dentro da questão, dentro da questão da teologia bíblica do Antigo Testamento. E mesmo Paulo, em Romanos de 9 até o 11, ele vai ter uma crise severa com isso. Eu não vou responder essa pergunta. Nem ele respondeu lá. Nem ele mesmo respondeu. Ele fica nessa tensão de meu povo, mas tem a rejeição, e como é que fica? Deus vai dar, Deus não vai fazer. Ele não respondeu isso claramente. E Romanos, de 9 a 8, está totalmente dentro do propósito da carta de Romanos. Isso eu acredito. Mas ele também não respondeu isso de maneira satisfatória. Está bem? Obrigado, pastor Alonso. Tem seminarista aí querendo pegar o senhor e o pastor Gabriel. Meu professor querido, me responda, todo calvinista é determinista? Se não, responde outra opção. É que o determinismo ele é muito determinante, né? Às vezes é aquela história, ou a gente vai no 0 ou a gente vai no 80, ou a gente vai no 8 ou a gente vai no 80. Quer dizer, a soberania de Deus é a soberania de Deus. Se Deus determina uma coisa, quem sou eu para dizer que não é? Se Deus falar para mim, para você, como as coisas funcionam, e Ele nem precisa, mas se Ele falar alguma coisa sobre isso, quem é eu para discutir? A bem da questão é que, se eu for pensar no determinismo, no sentido da perfeita e agradável vontade de Deus, é perfeitamente normal. Se eu for pensar no determinismo que anula algumas questões onde eu participo, que não é muita coisa, mas eu participo, eu posso entrar em parafuso. Deus é soberano o suficiente, inclusive, para silenciar nas suas decisões. Deus é determinista, inclusive, para ficar quieto na hora que você vai tomar uma decisão, porque Ele sabe qual a decisão que você vai tomar, uma vez que nada lhe foge ao alcance. Um Deus soberano, ou Ele é soberano ou Ele não é. Ou Ele determina o que Ele quer,
ou por muitas vezes ele tira a mão. O Deus que tira a mão, ele também é determinista. Porque ele fala para você, escuta, o caminho está aqui, você quer ir, pode ir. Mas o senhor não vai falar nada? Se eu estou falando que se você quiser ir, pode ir, pode ir. Se você for, ele determinou que você pode ir. Se você ficar, ele determinou que você pode ficar. Você acha mesmo que você escapa? Determinismo é isso, é o Deus que fala vai, não vai, fica, não fica. Como é que eu fujo disso? Como é que eu tomo as decisões longe de Deus? Nós nos movemos, vivemos, estamos nele. Aquilo que acontece entre eu e Deus não lhe foge os olhos, não lhe foge aquilo mesmo que antes ele já tem. Eu tenho as minhas liberdades, mas eu, na verdade, diante dessas liberdades, eu peso aquilo que ele determina, sim. O meu querer é o querer dele. Como não? Se ele criou Paulo para ser o que o Paulo é, glória a Deus. Ele mesmo fala, desde o ventre da minha mãe, Deus me fez assim, para que eu chegasse até aqui. Dá para discutir? Pastor Gabriel, se Deus é quem escolhe incondicionalmente quem será salvo, mas nem todos serão salvos, significa que Deus não quer salvar a todos? Deu para entender a pergunta aí? Se Deus é quem escolhe incondicionalmente quem será salvo, mas nem todos serão salvos, significa que Deus quer salvar, não quer salvar a todos? Eu acho que faltou não quer salvar a todos? Eu diria que esse é um dos problemas mais sérios do calvinismo. O calvinismo, em alguns aspectos, ele macula o caráter de Deus. Porque, por exemplo, 2 Pedro 3,9 vai dizer, esta é a vontade de Deus que deseja que todos sejam salvos. E aí você pode dizer, tá, então se Deus quer que todos sejam salvos, como vai dizer também ali em 1 Timóteo 2, versos 3 e 4, que Deus deseja que todos sejam salvos, você só cai em duas opções ali. Ou forçar uma exegese para dizer que todos não são todos, o que o próprio Spurgeon rejeitou, né, na interpretação de 1 Timóteo 2, 3 e 4, ou então você acaba tendo que dizer que Deus quer salvar todos, mas não consegue. Né? No calvinismo, isso é um problema, porque a única forma de aceitar a lógica do sistema calvinista é dizer, realmente, Deus não quer salvar a todos. Né? Existe uma eleição incondicional, ou seja, se é incondicional, não há nenhum fator que Deus use como critério para escolher quem vai salvar e quem não vai. Então é totalmente aleatório, é literalmente um cara ou coroa com a nossa salvação eterna ou não. E aqueles que dá cara, muito bem, os que dá coroa, você está perdido para o inferno. Aí eu pergunto para você, imagine que tem um barco afundando, e você é um capitão de um navio que está chegando ali do lado, e tem condição de salvar a todos daquela tripulação. Cabe tudo no seu barco tranquilo. Mas você deliberadamente diz para os marinheiros, aleatoriamente escolham metade para salvar no barco, o resto você deixa afundar e morrer com o barco. Não conheço ninguém, não tem diferença nenhuma entre eles. Né? Infelizmente, a eleição incondicional no calvinismo redunda nessa ideia. Nós temos que chegar na conclusão que Deus não quer salvar a todos, não ama a todos. Choque no pastor Gabriel aqui. Ele pegou 20 segundos a mais, os outros têm direito aí, se precisar, viu? Eu quero aqui fundir duas perguntas e passar para o pastor Alonso, né? Que as duas têm a mesma linha, né? Bom, a minha pergunta é o seguinte, diz quem enviou. Diante da história dos batistas, não se intitularem calvinistas nem arminianos, quer dizer, não é isso que a gente viu aqui agora, mas eu quero dizer que a exposição, né? Os batistas são, por conta disso, na tua posição, ficar no meio termo, na linha historicista, os batistas seriam melhores do que outras denominações da história? Sem dúvida. E essa posição tua é a posição molinista? Ô, glória! Eu sou batista mesmo, cara, raiz mesmo, daquele... Não é, Molina é o jesuíta, né? Não é.
eu fiz uma interpretação a partir da história dos batistas, em que alguns personagens fizeram um caminho que não era nem tanto arminiano, nem tanto calvinista. Mas, como foi demonstrado aqui, ambas estão dentro da história. Não tem como não ser um nem outro. Estão dentro. E eles fizeram uma tensão entre esses dois polos. Então, eu fiz, a partir dos textos de leituras, dizer o seguinte, olha, as personagens importantes do movimento batista, eles tiveram um caminho que nem foi para um lado e nem para o outro, necessariamente, embora as duas estejam em tensão. Né? Foi isso que eu fiz. Então, não chega a ser Molina, né, que era um jesuíta que acreditava no livre-arbítrio, mas que a previdência de Deus conduzia todas as coisas. Né? Não tem isso. Aliás, nem textos, nem essa expressão aparece nos textos, nada disso. Então, foi esse o caminho que eu fiz. Essa tensão há, mas dentro da história da salvação, eu procurei autores, pastores e teólogos na formação teológica batista, que foi para um outro caminho. Por isso, Gabriel, eu sei que você ficou incomodado com o Langston, eu não colocaria o Langston exatamente nessa linha do arminianismo. Eu colocaria o Langston exatamente na linha de uma história da salvação, assim como o Russell Shedd também fez uma perspectiva dentro da história da salvação. Russell Shedd mesmo, com os seus escritos, quem já teve a oportunidade de ler quase tudo que ele escreveu, ele não se posiciona calvinista e nem arminiano de maneira categórica. Né? Ele sempre vai trabalhando nessa questão. Por exemplo, aquele livrinho dele, Lei, Graça e... Como é o nome? É Lei, Graça e... Isso, livrinho fantástico. Ele também não se posiciona nem calvinista nem arminiano. Ele vai trabalhando dentro da teologia paulina, que é a consequência da tese de doutorado dele, de solidariedade da graça, para colocar uma história da salvação. Né? É nesse sentido. Tá bem? Meu tempo acabou? Foi. Professor, essa é difícil. Mateus, se quiser consultar o texto bíblico aí na sua tradução para ficar mais fácil, pastor, a pergunta começa com o texto bíblico. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta os filhos debaixo das asas, e não quiseste. A pergunta do internauta é, como você interpreta esse verso à luz da soberania de Jesus, Deus? Eu quis e a liberdade do homem não quiseste. Não estão aí duas vontades expressas? Boa, né? Essa foi boa, obrigado, viu? Com muita ironia, né, professor? Pensar que Jesus está lamentando o fato de ter sido recusado, para mim não encaixa. Eu não sei se ele quis dizer isso. Tem que perguntar para os gregos aqui. Mas a bem da realidade é que, bem na compreensão da teologia, Deus lamentar por ter sido recusado é Deus se colocar numa condição que a gente também está se lamentando por ser recusado. Vocês não gostaram de mim, vocês não ouviram minha voz, eu não fui suficiente para vocês. Também, fui um Deus tão grotesco no Antigo Testamento, vocês foram tão bonzinhos, e eu é que pisei na bola? Quem não quer quem aqui? Vamos pensar bem. Eles não quiseram, mas a grande questão é que você também tem Amós, profeta, que vai dizer que tem um pequeno Jacó. Tem um Jacózinho. Tem um remanescente. Vamos para o Antigo Testamento, então. Amós está dizendo que não é todo mundo que se perdeu. 880 de novo? Tem dentro de Israel uma turma que fala, tu és o nosso Deus. Tem dentro de Israel, tem uma turma que está deitando com Baal. Está fácil de entender isso aqui. Jesus está dizendo, eu lamento por vocês que casaram com Baal e deixaram eu no altar. Agora o Jacózinho está comigo, está com a aliança no dedo. Opa, por quê? Porque é o Jacózinho que é meu. Eles vieram lá desde a fundação, passaram por Davi, casa de Jessé, e eu sabia quem era. E eu também sabia os que iam
me recusar. Jesus chora para mostrar para a gente que dói. Mas ele não está chorando por lamentar no sentido de que eu fui recusado. Porque é muita petulância. A gente vê uma cruz subindo e a gente fala assim, ó, ela não tem força suficiente para me conquistar. Ou ela me conquista ou eu não sou dela. Isso é um calvinista falando com muita humildade. Entendeu? Mas é assim que eu imagino que possa ser. Gente, como bons batistas, pastor William me permita, vamos votar aqui. A gente pode fazer mais uma rodada de perguntas ou não. Ir direto para o último C, que é comida. Os favoráveis a mais uma rodada de pergunta, levantem as mãos. O pessoal gostou mesmo do T. O pessoal gostou do T. Então, eu vou fazer diferente agora. O pastor William vai escolher uma pergunta para o pastor Gabriel Porto, eu para o pastor Alonso, pastor William para o pastor Júlio. Você quer fazer assim? Ok. O pastor William está propondo aqui os debatedores sem réplica, né? Regras do debate aqui, sem réplica nem tréplica, perguntarem entre si. Vocês acham uma boa ideia, pessoal? Então, tá bom. Como quem deu a ideia foi o pastor William, ele vai conduzir esse momento aqui. Não, nós vamos fazer como os discípulos que estavam lá depois que Jesus subiu, e eles queriam escolher um novo apóstolo, então vou jogar sorte aqui. Bom, vamos fazer pela lógica. Começou nosso preletor, pastor Gabriel, pode escolher um dos dois e fazer a pergunta, né? Eu só espero que não fique assim um ping-pong aqui. Eu gostaria que o pastor Alonso, ele... É o que já estava na mente, não tem, foi predestinado. Foi predestinado. Pastor Alonso, eu concordei com tudo que você disse no que tange a doutrina. Só não concordei com essa questão de colocar que o arminianismo tem ênfase na liberdade humana. Como eu disse, uma vertente tem, não todas. Eu concordei né? com isso. Então, dentro dessa pergunta, porque a sua exposição foi justamente dizer que não é arminianismo porque a ênfase é na graça. Mas existe uma vertente do arminianismo que dá forte ênfase à graça. Então, eu queria que o pastor nos exemplificasse o que o arminianismo clássico conflita com a sua visão, a ponto dela não poder ser chamada de arminianismo. Boa pergunta. Quando eu fiz a opção pela liberdades, foi de maneira bem genérica. Eu sei dessas diferenças, mas para embasar a compreensão de que soberania, né, cima para baixo, calvinismo, e de baixo para cima, numa certa liberdade. Inclusive, como você mesmo colocou, você não crê na perda da salvação, que foi um dos pontos do calvinismo lá atrás que acreditava. Exatamente por ter base a liberdade humana. Eu posso escolher e posso deixar de escolher. Quando eu fiz a opção pela graça, embora todos eles não, né? Mais o arminiano do que provavelmente o calvinista dá uma ênfase na graça, isso também, mas dentro desse movimento que eu fiz, pastor Gabriel, eu coloquei a história e a graça. E dentro da história, não necessariamente é aberta, como é também no calvinismo, embora ela tenha a sua questão já definida em relação à graça, mas nesse movimento que eu fiz, a história é participativa. Então, são duas coisas, na verdade, são um binômio aí, graça e história. Foi essa a diferença só. Porque os dois sistemas, tanto o arminiano como o calvinista, embora eles tenham as suas particularidades, as suas qualidades também, foi o microfone, suas qualidades também, eu penso que eles não dão uma ênfase muito clara na história. E também prejudica a própria escatologia. Os dois sistemas, eles têm um problema com a igreja dentro da história. Isso é claro. Concorda? Ele tem um problema dentro. E a escatologia, ela fica meio que sala de espera. A igreja não participa do futuro de Deus de maneira escatológica. É nesse sentido. Tá bom? Joia. Pastor Alonso agora, né, pastor William? É isso? Eu estou pensando em fazer o seguinte. Para não ficar o ping-pong, eu vou deixar o pastor Joilei perguntar primeiro.
Posso escolher qualquer um dos dois? É. Nessas horas a gente escolhe, tá vendo? A gente escolhe bem, tá vendo? A gente tem a liberdade boa de fazer. Tá certo que você me induziu, mas eu escolhi. Bom, então vamos lá, pastor Gabriel. A minha pergunta é a seguinte. Se o apóstolo Paulo nos diz, a gente está indo para a Bíblia, então vamos lá. Se o apóstolo Paulo nos disse que nós estamos mortos nos nossos pecados, e que o único que consegue nos tirar da morte é o próprio Cristo, pela sua soberana vontade. Sim, porque morto não ressuscita sozinho, certo? Ninguém sai do cemitério e sai andando sozinho. De que forma a gente pode, então, acreditar que eu tenho a liberdade de sair de uma morte eterna que me foi colocada e ganhar a graça de Deus, porque eu cheguei e falei, Senhor, eu te escolhi. Eu pequei, eu pisei na bola, o Senhor rompeu comigo, mas eu resolvi te escolher. E Deus falou, mas eu não falei para você me escolher. Você está me escolhendo com base em quê? Então a minha pergunta é essa, em que sentido a gente pode sair desse estado e fazer... Antes de responder, eu gostaria só de ler o texto que o senhor está citando, Efésios 2, verso 1, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos próprios desejos e pensamentos. E aí depois vai dizer que veio Cristo e nos deu vida. Então, primeiro eu preciso corrigir uma observação dizendo, o arminiano não escolhe a Deus. O arminiano responde ao convite da graça. A graça, Deus já derramou de forma preveniente a todos os seres humanos. A iniciativa é de Deus. Porque se disser que a iniciativa é do homem, já não é arminianismo, é semipelagianismo ou pelagianismo. Então, no arminianismo, a iniciativa é de Deus, em derramar a sua graça, capacitando todos os seres humanos que estão em estado de depravação total a poderem crer, a poderem dar uma resposta de fé ou não. Então, a colocação não ficou bem acurada, conforme o modelo do arminianismo. Se fosse do pelagianismo, estaria ok, mas não é o caso. Agora, Efésios 2. O problema aqui é um conceito errado do que é morte. Porque morte na Bíblia não é aniquilação. Morte na Bíblia é separação. Quando Adão pecou, Deus falou que ele iria morrer naquele momento. Ele morreu fisicamente naquele momento? Não. Morreu espiritualmente. O que é a morte espiritual? Foi uma quebra de comunhão. Ele ficou afastado de Deus. Então perceba que o conceito bíblico de morte não é uma aniquilação do ser, uma aniquilação da existência, nem uma aniquilação da vontade aqui nesse caso. É uma separação. Então morte física é o momento que a alma e o espírito se separam do corpo. Morte espiritual é o estado que nós estamos separados de Deus. E a morte eterna, quando a pessoa sofre a morte física em estado de morte espiritual, ela sofrerá um estado de eterna separação de Deus e de tudo que vem dele, sua bondade, seu amor e assim por diante. Então, aplicando o conceito correto e bíblico de morte como separação e não como aniquilação, nós vamos entender em Efésios 2 que estar morto significa que estamos separados de Deus e afastados de Deus, incapazes de nos achegar de volta a Deus por conta própria, sem essa capacitação da graça que Deus nos dá. Porque se nós fôssemos entender morte como aniquilação, como o calvinista infere para tentar se justificar nesse texto, nós teríamos que aplicar os outros tipos de morte como aniquilação também. Então teria que defender, por exemplo, morte da alma, que é uma heresia adventista. Mas nós sabemos que nenhum calvinista defende os outros tipos de morte como aniquilação, só esse. Não, eu preciso terminar. E Arthur Paink, um calvinista, foi contra essa interpretação de Efésios 2, dizendo que morte é separação, não é aniquilação. Então, eu estou citando um calvinista, não um arminiano.
Boa. Vamos lá, pastor Alonso, para o nosso querido professor da casa, Joelinho. Eu vou fazer uma citação do Calvino, gostaria que você comentasse. Tudo bem? Aqueles que Deus despreza, ele reprova. E faz isso não por outra razão, senão porque ele quer excluí-los da herança que Deus predestinou aos que escolheu por seus filhos. Qual é a causa do decreto da reprovação de Deus? É o soberano e bom prazer de Deus. Nenhuma outra causa pode ser aduzida senão a sua soberana vontade. Quando, portanto, alguém perguntar por que Deus fez assim, devemos responder, porque ele quis. Porque ele quis. Bom, a realidade é a seguinte: Deus ele não quis Esaú, mas ele quis Jacó. Eu acho que Calvino se baseia nessas questões bíblicas da livre escolha de Deus diante de duas pessoas, por exemplo, no Antigo Testamento. Aborreceu Esaú, mas quis Jacó. E Paulo fala aos Romanos, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Ele não tem misericórdia, isso quer dizer também que ele não tem misericórdia de quem ele não quer ter misericórdia. A causa e efeito é uma propriedade muito da nossa racionalidade. A gente sempre quer achar uma causa e um porquê, uma causa e um efeito. A gente sempre quer uma explicação. A lógica de Deus não é a lógica humana. A minha lógica, todo mundo é salvo. Me torno universalista, legal. A minha lógica é que ninguém tem culpa. Todos nós temos a chance de escolher. A lógica de Deus é olhar para uns e falar, eu vou ressuscitá-los da vossa morte. E nós morremos, sim, porque a ideia de ser separado de Deus, eu não sou separado de Deus e corpo. Quando Deus fala de morte, o salário do pecado é a morte. Que morte? O túmulo. O salário do pecado é a sua morte eterna. Senão a graça não tem graça. A graça faz aquilo que é impossível, tira você daquilo que você caiu. E Deus escolheu dar graça para os homens e ninguém pergunta por quê. Por que ele escolheu amar e ser gracioso? A gente sempre pergunta por que ele faz com que uns não sejam salvos. Eu nunca me perguntei, mas por que o senhor quer que eu seja salvo? Eu fico perguntando, mas por que o senhor não quer que aquele lá não seja salvo? É uma decisão que o senhor vai ter que fazer e a minha mente não chega até lá. Senão, nós colocaríamos Deus num lugar onde a gente pudesse controlar. Eu sei por que ele fez isso. Eu sei por que ele não fez isso. Eu sei porque Deus foi para lá. Eu sei porque ele desviou. Muito bom. Pessoal, o nosso TCC, na minha opinião, foi um sucesso. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, com a gente. Quero pedir para aplaudirmos aí os debatedores. Muito legal. Vamos ver se a propaganda da comida deu certo. Depois vocês mandem a nota, 5 no iFood aí, né? Mandem a notinha para a gente. E comentem aí com a gente nesse WhatsApp, né? O que você achou dessa noite? Quais ideias você tem para melhorar o nosso TCC? É o primeiro, com certeza erramos aqui em algumas coisas, queremos corrigir os erros. Comenta aí nesse WhatsApp que você tem. E, se possível também, dá para a gente ideias de temas para a gente debater aqui em outros momentos, tá bom? Eu vou pedir para o pastor Alonso fazer essa oração pelas nossas vidas e depois a gente tem o nosso momento comida lá. Que Deus abençoe. Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado a todo momento, tem nos conduzido, tem dispensado a todos nós o seu carinho, o seu amor, a sua bondade. Por isso nós te agradecemos. E também nós colocamos nas tuas mãos a educação teológica, a faculdade, a direção, que tudo possa confluir para que sejamos abençoados enquanto denominação, mas principalmente enquanto cristãos, salvos em Cristo Jesus. Nos abençoe, abençoe todos que estão aqui, aqueles que vão voltar para as suas regiões, que o Senhor possa os guardar. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.